Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Eu vou pedir para a câmera afastar um pouquinho para a gente ver aqui a Galeria do Orleans. Atrás, aqui atrás de mim, você vai ver essa galeria maravilhosa. Atrás de mim, onde o Livro dos Espíritos chegou para ser publicado no mundo. E é por isso que nós temos essa imagem, para que você entenda que foi em uma dessas lojas, na Galeria do Orleans, que a livraria Dentu foi a responsável por trazer o Livro dos Espíritos, que deu origem a todo o movimento espírita, que nos traz aqui hoje, na TV Alvorada Espírita, que faz com que a mediunidade de Chico Xavier, o próprio Kardec reencarnado, pudesse trazer esta obra que estamos tratando, a 11ª obra na sequência, de como é a vida no mundo espiritual. E tudo isto começou aí. Então, é por isso que deixamos essa imagem para você. Não é só um fundo qualquer, tem a ligação muito grande com a história do Espiritismo. Agora, vamos para o nosso ambiente literário que estamos utilizando para você acompanhar a leitura do capítulo 14. O capítulo 14 é interessante porque, como o capítulo anterior, o 13º, ele vai tratar do reflexo condicionado. Lá era o reflexo condicionado indiscriminado, qualquer reflexo condicionado. Agora ele vai falar de um reflexo condicionado específico. Mas ele vai começar com uma nota, e como nós estamos fazendo desde o programa anterior, o capítulo não exigirá que a gente faça resumo, porque ele é bastante autoexplicativo. Então, acompanhem conosco agora, iniciando com a nota do autor espiritual André Luiz, explicando sobre o porquê ele está tratando desta temática desta forma. Aí você vai acompanhar o texto na tela. André Luiz está explicando para a gente uma coisa muito importante. Porque ele já falou da hipnose no capítulo anterior e vai falar novamente neste capítulo. E aí está a explicação dele. A utilização dos fenômenos hipnóticos serve, neste livro, apenas, simplesmente, para explicar os mecanismos da mediunidade, e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas, a usar a hipnose, essas coisas todas. Porquanto o nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita, que devemos tomar como disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam, na esfera das ocorrências mediúnicas, a benefício de nossa própria melhoria moral. Ele não está, então, realçando a hipnose como um fator de utilização ou de implementação nas casas espíritas. Não. Ele está dizendo que há uma similitude, há uma forma de você entender o que acontece na hipnose comum quando se trata do estudo da doutrina espírita ligada à mediunidade. Porém, a mediunidade não deve ser um fim em si mesmo. O que deve estar sempre em foco na doutrina espírita é a nossa melhoria moral. Não adianta ser um excelente hipnotizador, conseguir fenômenos maravilhosos e continuar cheio de defeitos. Por isso que a mediunidade na casa espírita não deve ser tratada como uma ferramenta automática, uma mecânica. Não. Não é um motor que você liga e desliga quando quer. Não, é um evento que exige de todos os participantes uma transformação interior para ser cada vez mais preciso. É isso que ele está dizendo. Estamos comparando para que as pessoas entendam o mecanismo, mas não para que transporte para dentro da casa espírita a hipnose. Tá certo? Está bem claro, né? Agora então nós vamos para o primeiro subtítulo. Os pródromos da hipnose, ou seja, os precursores da hipnose. Como está aí no texto, vamos ver André Luiz nos explicando. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, que é o que ele fez no capítulo 13,
Imaginemos que o magnetizador, aquela pessoa que está gerando aquele impacto vibratório na audiência, imaginemos que ele seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Suponhamos que seja ele procurado por um cidadão qualquer, que possua uma doença nervosa, desejoso de tratar-se pela hipnose. Talvez o enfermo o tenha visto na exibição, a que nos referimos no capítulo anterior, ou dela terá recebido alguma notícia, alguém contou para ele. E por isso mesmo, este homem se sentiu interessado em procurar o concurso deste hipnotizador, fortemente decidido a aceitar do hipnotizador, do magnetizador, a orientação para resolver seu problema nervoso. O hipnotizador, de imediato, toma conhecimento da atitude simpática do visitante e o acolhe com manifesto carinho. Pega sua mão e, com isso, entra de imediato na aura ou no halo de forças do paciente, endereçando-lhe, fazendo-lhe algumas perguntas. Ao fazer isto, nesse toque direto, o magnetizador insere no ambiente vibratório do magnetizado uma corrente revitalizadora, uma energia positiva. Ao lhe falar de bom ânimo, de esperança, e o doente se entrega satisfeito aos apelos silenciosos de relaxamento da tensão que o castiga. Quando uma pessoa que está em aflição escuta de outrem, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ai meu Deus, tomara que seja verdade, né? Então ele relaxa daquela preocupação. Continua André Luiz. O consulente prestará ligeiros informes acerca do que acontece com ele, dos sintomas de que ele se vê objeto. E o anfitrião, o hipnotizador, de forma paternal, vai convidá-lo a se sentar em uma larga poltrona que facilite o mais amplo repouso. Ele então está criando um ambiente para o atendimento de uma pessoa que está com um problema neuronal, nervoso, um problema de pensamento, de sentimento. Então, você está vendo que a pessoa que vai transmitir alguma coisa positiva, no caso do hipnotizador, está tratando de alguém com um problema nervoso, que está ansioso, está pedindo ajuda, e ele está entrando, então, no ambiente, está criando a empatia, aquilo que é preciso no hipnotizador com o sujeito, o hipnotizado. Então, agora a gente vai para o segundo subtítulo, Mecanismo do fenômeno hipnótico. Como é que funciona isso? Então, André Luiz diz o seguinte, recorrendo para exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Lebeaut, médico francês nascido em 1823, que se dedicou ao estudo da hipnose, esse hipnotizador, ele vai passar a ação direta, colocando-se à frente do enfermo e colocando de leve a mão esquerda sobre sua cabeça, a cabeça do enfermo, manterá 2 dedos da mão direita a uma distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, estimulando o paciente a levantar os olhos, em atenção um pouco trabalhosa, para que ele veja os dedos do homem que está hipnotizando por algum tempo. Com esse gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise, a glândula pineal do hipnotizado. E então ele está falando da epífise. A epífise está lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, que estuda bem a glândula da vida mental. A porta do mundo espiritual que se abre quando o ser vai atingindo a maturidade dos seus 14, 15 anos, na adolescência, por exemplo. Então ele está falando que a ação do hipnotizador também precisa chegar a esse centro da epífise do hipnotizado,
E ele faz isso através da colocação dos dedos para fazer com que o indivíduo levante os olhos, enquanto a sua outra mão está sobre a cabeça, atuando como se fosse um fechamento de circuito elétrico. Então, vamos voltar agora ao texto. Olha lá, com esse gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância para todos os processos mediúnicos. Para você ter mais claramente entendimento sobre o assunto, está lá, olha, você deve procurar a leitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz. E isso vai favorecer que o indivíduo que está sendo hipnotizado se torne mais passivo. Essa passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou o circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além da sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador, que por sua vez lhe transmite a essência de suas próprias ordens. Então, o magnetizador atua, o indivíduo oferece o campo eletromagnético aberto pela epífise, o magnetizador que está com a mão sobre a cabeça, com os dedos ali criando um circuito fechado, recolhe essas forças e as ativa novamente com novas perspectivas positivas, de volta ao doente, ao necessitado. André Luiz, então, vai dizer que esse mecanismo vai produzir o quê? Libertando as aglutininas mentais do sono, com esse circuito fechado, por causa da ação na epífise. A pessoa que está ali, chamada de passivo, como sujete do processo hipnótico, com essa hipnose que está sendo estimulada por alguém, essa pessoa se vê influenciada pela vontade que lhe comanda transitoriamente os sentidos. A vontade do hipnotizador. Vontade esta, a qual ele, o hipnotizado, adere de maneira habitual. Adere espontaneamente, por iniciativa própria, quase que com alegria. Ele está se sentindo então relaxado. E então agora ele está confiando, está entregando-se ao que ele acha que vai ajudá-lo a resolver o seu problema. Aí continua André Luiz explicando o mecanismo. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança a sua própria atuação sobre o hipnotizado, exclama, diz em tom grave e calmo, diz ao hipnotizado: não tenha medo. Segundo o nosso desejo, você passará em breves instantes pela mesma transformação mental que acontece todas as noites, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto a se movimentar voluntariamente. É claro que o cara não vai falar desse jeito, né? É o André Luiz que está falando. O cara vai dizer: calma, fique tranquilo, relaxe. Você vai se sentir sonolento. Entregue-se ao sono, é muito bom. Isso vai fazer você ficar mais calmo. Você já não vai perder a capacidade de me ouvir, mas você não vai ter vontade de se mover. Durma, relaxe. É assim que o cara vai falar, né? Se ele falar como o André Luiz está explicando aí, é que o cara não vai entender nada do que ele quer dizer, né? Aí André Luiz continua, já num diálogo um pouco mais direto. Durma, descanse, repouse na certeza de que você não terá consciência do que acontece em torno de nós. Você não vai ouvir barulho, não vai ter nada. Você vai despertar desse estado quando eu desejar, perfeitamente aliviado e fortalecido pela extinção do desequilíbrio orgânico que te incomoda. Ele já ordenou isto.
Ele já está dizendo que você, quando acordar, vai se sentir melhor. Então, o que acontece, diz André Luiz? O doente, então, relaxa. Ele diz, enlanguece. Oh, meu Deus, enlanguece. Ele perde as forças de maneira satisfeita, acalentado pela sua própria onda mental de confiança. Ele diz para ele mesmo, agora você vai relaxar e quando acordar estará melhor. Ele mesmo. Porque ele confia na palavra do seu manipulador magnético. E ele vai fazer essa onda mental exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que o está controlando, o pensamento do magnetizador. E o hipnotizador reafirma, tocando-lhe as pálpebras levemente. Coloque os dedos na pálpebra e diz, durma tranquilamente, tudo está bem. Você vai acordar livre de todo o mal. Acalme-se e espere. Você não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos eu vou chamá-lo de volta à lucidez. Você vai sair do sono. Então André Luiz nos diz, nesse momento o doente dorme e o magnetizador se afasta por alguns minutos. Olha que interessante. Aí, continua no subtítulo seguinte, o mecanismo da hipnoterapia. Por que a hipnoterapia vai produzir alguns benefícios? Você vai entender agora. Diz André Luiz que, enquanto está adormecido, a própria onda mental do paciente, ele está produzindo pensamentos bons, que ele vai ficar bom, que essa onda mental está em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas que ele recebeu, essa onda mental atua sobre as células do corpo físico e do perispírito do necessitado, que está em hipnose, anulando, tanto quanto possível, aquelas inibições funcionais que existiam, aquelas coisas que faziam o indivíduo ficar nervoso, ficar ansioso. Como se observa, então, diz André, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente. O agente, que é o hipnotizador, ele atua como um fator que dá início à recuperação essa que passa a ser feita pelo próprio paciente, em todos os casos de hipnoterapia ou de reflexoterapia. O hipnotizador, depois de 15 minutos, faz com que o hipnotizado volte a estar desperto, que ele chama de vigília. E então o enfermo, acordado, acusa por vezes grandes melhoras. Naturalmente, ele agradece ao benfeitor o socorro que ele assimilou. Contudo, o magnetizador agiu apenas como um fator de excitação e de influência, porque as oscilações mentais que estiveram com a ação restaurativa dos tecidos celulares foram produzidas pelo próprio consulente. Você já ouviu falar naquele célebre dito popular, mens sana in corpore sano, uma expressão latina que quer dizer mente sadia em corpo sadio. O que essa fala quer dizer é justamente isso que André Luiz está dizendo. Quando a sua mente está sadia, quando você tem bons pensamentos, você induz uma onda mental que altera aquelas disposições orgânicas desajustadas. Quando a sua mente está entorpecida, ou está irritada, ou está com problema, ou está assim, confusa, a ordem mental gera uma onda mental confusa, negativa, que se exterioriza no seu campo emocional e depois no seu campo físico. Num processo de auto-hipnose negativo. Se você só vê notícias ruins, se você só tem assuntos maus, se você só dá ouvido a problemas, se você só pensa nas desgraças, você vai produzir exatamente desgraças no seu organismo.
Então é um processo de auto-hipnose, no bem ou no mal. E quando Jesus vem à Terra nos trazer informações a respeito do reino de Deus, a respeito do perdão, a respeito de nossa atitude em relação ao próximo, ele está gerando em nós um entendimento, não ainda consciente, é claro, mas uma atitude mental que favoreça a nossa mudança da onda mental que nós produzimos para refletir em nosso corpo em forma de saúde, em forma de equilíbrio. Esse é o benefício. Como Jesus não tinha como explicar as coisas para a mente ainda pouco desenvolvida, ele usava de histórias, ele usava de frases curtas para dizer, olha, perdoe o próximo 70 vezes 7 vezes. Porque se você não perdoa, você fica remoendo aí a onda mental negativa da vingança. E ela vai refletir-se sobre você, não sobre o outro. E é você que vai ficar mal. Então agora vamos ver no próximo subtítulo o que André Luiz estará explicando para a gente. Objetos e reflexos específicos. Continua ele descrevendo essa relação entre o paciente com problemas nervosos e o seu hipnotizador. No segundo dia de tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade vai se confiar à vontade orientadora que o dirige. Já está confiando, porque já melhorou, no magnetizador de forma assim inquestionável. Bastará o reencontro com o hipnotizador para ele entrar naquele reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de lançar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas pelas imagens de saúde e coragem que ele mesmo vai condensar no pensamento. Ele mesmo vai fazer o processo automaticamente, recordando os apelos recebidos na véspera. E assim ele procede. O enfermo faz a mesma coisa, no regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise, na linha das ocorrências da moléstia nervosa de que ele estava, já se acha curado, será suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. O que costuma acontecer, gente? Você tem uma fé em um santo, você tem uma fé em uma alma luminosa, que quando você está aflito, você recorre a ela. Ah, então, ótimo. Você já se sentiu bem quando estava numa situação complexa, você não tinha a quem recorrer, fez uma oração a um santo da sua devoção. E você se sentiu fortalecido. Daí o que acontece? Você já está curado, você não tem mais o problema, mas você pega um papelzinho com a imagem daquele santo, ou você vai na igreja que é devotada àquele espírito luminoso, você compra um crucifixo, você compra uma referência que faz você se lembrar daquele ser que já te ajudou, e aí você anda com ela na carteira, você anda com ela pendurada no pescoço, e quando vai acontecer alguma coisa ruim, você começa a se sentir mal novamente, você olha para aquilo e fala assim, não, ele vai me ajudar. Você desenvolve o processo automaticamente. E então, no caso do hipnotizador, às vezes o hipnotizador diz à pessoa, olha, você já está bom, mas eventualmente quando você precisar, eu vou te dar uma caneta, vou te dar um chaveiro, ande com ele. Quando você estiver passando por alguma crise, olhe para isso, você vai se lembrar de tudo que nós já fizemos, e você vai ver que esse chaveiro, essa caneta, este lenço, estará te ajudando. Então, isso permitirá que o hipnotizador dê ao hipnotizado uma ponte, um objeto, que faça ele recordar de todo esse processo da auto-hipnose para a recuperação de si mesmo. Então, continuando no texto, nós vamos encontrar o quê? André Luiz falando que essa medida que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretada como um reflexo condicionado específico. Porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível que é aquele homem de imprimir novas modalidades à onda mental do hipnotizado, o hipnotizador não está perto, mas está o objeto. E então o objeto servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado
para o refazimento orgânico em certo sentido. O indivíduo vai viajar, ele não estará perto mais fisicamente do magnetizador, ele vai ficar, e agora? Se eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou estar longe, eu tenho que ir para um outro país, como que eu vou fazer? O hipnotizador diz, não, olha, você vai levar isso daqui, ó, essa caneta, ou esse chaveiro, ou esse lenço, ou essa foto, vai com você. A hora que você estiver se sentindo mal, você pega aquilo e você se sentirá melhor. Você vai recordar tudo que nós falamos, você vai sentir todo aquele processo. Como que um switch, um interruptor. Você liga. Você está perdido, está lutando no dia a dia, está se entregando novamente ao descontrole. Você está sentindo os efeitos. Opa, peraí. Ai, eu estou sentindo de novo aquela angústia, aquele suadouro. Ai, eu preciso. Ai, ele está longe, mas eu vou pegar aqui, olha. Ele me deu isto. Eu vou ficar... Ai, Senhor, como é bom ter alguém que me confie, que eu confie. Então, isso vai despertar, como se destravasse o psiquismo. E a pessoa volta àquele estado anterior de confiança, de refazimento. Olha que interessante. Por isso que existem talismãs que pessoas utilizam achando que vão estar protegidas, achando que aquilo vai lhe dar coragem. E se ela fica sem o talismã, ela fica perdida, como assim uma pessoa que saiu pelada na rua, não está vestida. É interessante isso, né? A nossa dependência psicológica de certos objetos. Por eles nos traduzirem, e são pedaços de papel, pedaços de metal, como essa caneta, eles não têm o poder, mas a mente da gente está conectada dentro de nosso pensamento aos bons e benéficos efeitos que nós já obtivemos daquela pessoa que nos deu. É como quando você absorve as boas coisas de uma pessoa. Quando você pega, por exemplo, uma carta que alguém te escreveu, a sua mãe, ou seu pai, uma pessoa amiga, seu filho, e você relê aquela carta, é como se você se abastecesse de novo daquela pessoa que você ama. Nas palavras, no que ele quis dizer. Isso te alimenta. Aí você se acalma. Agora, no subtítulo seguinte, nós vamos ver circuito magnético e circuito mediúnico. André Luiz está aí dizendo que se o paciente, o hipnotizado, depois de curado, se ele continua visitando o hipnotizador, desenvolvendo uma amizade mais íntima, um processo de confiança entre ambos, esse intercâmbio seguro, depois de algum tempo, ambos vão se encontrar em um circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, reeducada para a extirpação da moléstia que antes havia, terá atendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipótese do continuismo de contato com o hipnotizador. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que por sua vez diariamente influencia e devidamente ajustada ao cérebro no qual se apoia do ponto de vista da resistência do campo, essa onda mental passará a refletir a vontade a que livremente se submete, absorvendo essa vontade e as inclinações e os desejos daquele que está com ele envolvido de forma mais profunda. Nesses casos, verificam-se os mais avançados processos de telementação, ou seja, de transfusão de pensamentos à distância, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, aquele indivíduo que foi ser hipnotizado, se ausenta do corpo físico sob a indução forte, preponderante do hipnotizador. E ele vai ver e ouvir de acordo com a orientação particular à qual ele se sujeita. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera das suas possibilidades de expressão. Ele não pode dizer muitas coisas, mas ele poderá fazer alguma coisa. E isso é muito comum
algumas pessoas entram em estado de desdobramento quando estão numa sessão dessa natureza. Essas pessoas, sob a influenciação do magnetizador, podem sair do corpo e o magnetizador diz: você vai agora a tal cidade. Nessa cidade tem a rua XYZ, no número tal você vai encontrar uma casa. Vai até lá e me descreve o que você está vendo. Aí o indivíduo sai do corpo, porque ele está muito ligado à ordem mental, e ele vai a tal cidade, vai a tal endereço, vai até a casa e começa a descrever o que ele está vendo. E vai lá, ele está vendo, e o corpo está falando aqui, onde ele está deitado, hipnotizado. E com isso, ele pode, inclusive, desvendar problemas, desvendar doenças, desvendar crimes, por aquilo que ele está vendo fora do corpo, obedecendo às instruções do seu magnetizador. Então, se por acaso ele está entrando num lugar, está vendo uma briga, uma agressão física, e isso está chocando, o magnetizador pode falar para ele: agora você volte para o corpo, saia daí, porque ele pode se desestruturar mentalmente, emocionalmente, porque ele vai demonstrar: estou batendo numa criança, vão fazer maldades com ela, e ele vai ficar desesperado, porque ele não pode fazer nada, ele está fora do corpo, ele está vendo aquilo no plano espiritual. Então, para que ele não entre em descontrole, porque isso é muito ruim no estado em que ele se encontra, o magnetizador ordena: agora eu já sei o que está acontecendo, pode voltar para cá. Aí ele volta e entra no corpo e acorda. Há um médium americano que tinha esse poder muito, muito bem desenvolvido, chamado Edgar Cayce, cujo subtítulo do indivíduo era o profeta adormecido. Porque ele entrava em auto-hipnose e a sua secretária, que estava sempre presente, lia o nome e o endereço de pessoas que estavam doentes e pediam para ele fazer uma leitura à distância. Então ele saía do corpo, a mulher falava o nome e o endereço, ele se desdobrava e ia até lá e começava a falar: estou aqui numa casa assim assado, estou subindo a escada, em cima tem um quarto onde tem uma criança na cama que está com uma lesão na perna, essa lesão está gangrenando, ela foi objeto de uma picada de aranha que ninguém encontrou. Ele vai ouvindo, e às vezes ele está acompanhado de alguém que está explicando para ele, alguém do mundo espiritual, obviamente. Então existem determinados efeitos mediúnicos que são a expressão desse desdobramento consciente que um estado de hipnose pode favorecer. Agora a gente vai voltar lá para o livro no subtítulo A Automagnetização. Vamos a ele? É o último do nosso capítulo. A automagnetização. André Luiz está explicando: olha, ainda há que apreciar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não mais tem contato com a pessoa hipnotizada, ou o passivo, ou o sujeito, e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, o passivo, consegue, à custa de seu esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos da hipnose a que ele havia se consagrado junto com o hipnotizador, ele consegue cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo. Ainda pelo reflexo condicionado, igualmente específico, que ele viveu. Ele condicionou o seu cérebro a entrar nesse relaxamento do corpo físico e sair do corpo, afastando-se então do envoltório carnal, com plena consciência. Ele não está como alguém que está dormindo e que fica lá meio abobado, não sabe para onde vai, não sabe entender. Não, o indivíduo sai do corpo com consciência lúcida. E aí ele entra em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas da sua condição, do seu estado evolutivo, ou para provocar por si mesmo certas categorias de fenômenos físicos, mediante a aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental,
nas quais a própria vontade do operador, o próprio indivíduo, que está parcial ou integralmente separado do corpo físico, exerce determinada ação sobre as células físicas e sobre as células do perispírito, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos. Então nós vemos, por exemplo, pessoas que dominam essa força de auto-hipnose, capazes de tornar insensível o seu corpo. Então você vê alguns que fazem apresentações públicas enfiarem um espeto de um lado da boca e sair do outro lado da boca, sem sangrar e sem sentir dor. Você vê faquires andando em cima de pregos, de cacos de vidro, ou mesmo de brasas, andando. Não estou falando correndo, não, estou falando andando. Você vê pessoas que se colocam em estados assim tão elevados de desdobramento, que podem ficar dias, semanas ou meses sem se alimentar, até mesmo debaixo da terra. Por quê? Porque ele controla os efeitos físicos, ele sai do corpo, ele se abastece de outras energias e o corpo fica lá em estado de animação suspensa, vamos dizer assim. Tudo isso causado por esse processo da auto-hipnose. Mas para isso, obviamente, o indivíduo tem que trabalhar a sua concentração, tem que se recordar de como é que ele chegou a esse estado. E em alguns casos, como foi o de Edgar Cayce que eu citei aqui, ele poderá usar dessa faculdade para ajudar outras pessoas a descobrir onde estão problemas de saúde, o que foi que causou aquela enfermidade, onde é que se tem remédio. Olha só que interessante, o Edgar Cayce tem um caso em que uma pessoa estava doente, muito doente, e pediu para fazerem uma leitura a respeito do seu problema. E então Edgar Cayce faz essa leitura, realmente constata e diz para a sua secretária, que fica anotando, que aconteceu esse problema de físico e que ele precisa tomar um xarope de fumaça. Lá na cidade em que ele morava, nos Estados Unidos, ele iria encontrar xarope de fumaça. Então a pessoa passa um telegrama para a pessoa vítima e diz: olha, fizemos a leitura, aconteceu tal coisa, você sofreu tal lesão e o visualizador à distância está dizendo que você precisa usar um xarope de fumaça. Aí o indivíduo sai, a família dele sai, vai desesperadamente em todas as farmácias e não encontra nenhum xarope de fumaça. Aí então explicam para o Edgar Cayce, por outro telegrama na época, que não havia xarope de fumaça. Edgar Cayce então se concentra novamente, sai do corpo e vai até a farmácia onde foi mostrado a ele que havia um xarope de fumaça. Aí então ele volta ao corpo e escreve para a pessoa: você vai na farmácia número tal, da rua tal, fala com o atendente para ele ir na prateleira tal, do segundo grau, do segundo corredor da farmácia, na 4ª prateleira, acima e atrás de uns xaropes que estão lá destinados a problemas gástricos, ele vai encontrar um frasco de xarope de fumaça. Todos os detalhes. Ele passa isso para a pessoa vai na farmácia, naquele endereço, chama o atendente diz: escuta, eu já falei para você que não tem xarope de fumaça aqui. Ele diz: você me desculpa, deixa eu pedir para você uma coisa, vai no segundo corredor, na 4ª prateleira, atrás dos frascos de remédios para gastrite, procura para mim, deve ter um frasco lá. O cara: se quer saber mais do que eu? Não, por favor, faz isso que eu estou precisando muito desse remédio. Vai lá para mim, pega. Aí o cara, com muito má vontade, vai até o segundo corredor, a 4ª prateleira, sobe na escadinha, puxa os xaropes de gastrite e lá no fundo tem um frasco do tal xarope de fumaça. Veja só como isso é interessante. E como os bons espíritos podem ajudar uma pessoa que tem essa possibilidade. É claro que nem todos nós temos isso, porque não desenvolvemos, não gostamos de muitos exercícios, de muita concentração. Mas um dia nós teremos essa facilidade. Nossa mente criará ondas mentais, nós poderemos entrar em comunicação com entidades, não que sejamos todos sonâmbulos, mas estaremos desenvolvendo essa possibilidade de agirmos e recebermos boas influências dos bons espíritos.
Muito interessante tudo isso, né? Mas o capítulo acabou aqui. Semana que vem nós vamos para o capítulo 15º. Já passamos da metade do livro, hein? Cargas elétricas e cargas mentais. É o capítulo 15. Vai lendo já no seu livro e vai pensando sobre todas estas coisas. Nós esperamos que isso possa ajudar você a compreender esses fenômenos, que não são apenas dos médiuns que trabalham em casas espíritas, mas são fenômenos naturais da nossa mente. Pensar bom pensamento ajuda você a ter boa saúde. Pensar coisas ruins só atrapalha o equilíbrio do seu corpo e das suas células. Então, não esqueça, mente sã em corpo são. E isso é um benefício para você mesmo. Mas é um benefício para os outros. Então fale boas coisas, tenha boas palavras, não xingue mais ninguém, não fale nenhum palavrão, não gere nenhum estado conflitivo com as suas ondas verbalizadas, porque isso vai transformar-se em problemas naqueles que escutam e que repetem na mente as ideias toscas que a gente emite. Isso é a sua parte. E você vai ver que fazendo isso dentro do ambiente da sua família, sem gritar, sem xingar, sem ter assuntos torpes, você melhorará muito a saúde de todo mundo. Esse é o convite do Espírito da Letra para você, tá bem? Agradecemos sua audiência, seu carinho, a sua atenção. Esperamos você no próximo programa. Até lá e muita paz.